Bom, nessas férias eu tava querendo criar um canal no YouTube, né? Foi uma das minhas metas de férias. Só que vocês sabem como que é, né? Os dias passam, as semanas passam, a gente faz tudo o que a gente queria fazer e esquece de algo importante. Então, na essa última semana de férias eu falei, cara, agora eu vou criar. Eu vou criar esse canal e é isso aí, e bora lá. Só que aí chegou a hora de pensar, tipo, sobre o que vai ser o canal, que tipo de vídeo eu quero fazer. Tive várias ideias: games, videojogos, séries, obras cinematográficas. Mas aí eu parei e pensei, cara, isso daí não tá na minha realidade. Eu não consigo falar sobre esses assuntos, sabe? Isso daí não é Ivan. Eu queria uma coisa mais pessoal, uma coisa que eu conheço, uma coisa que eu estava pensando no momento. Então eu fiz esse tipo de reflexão, tá ligado? O que o Ivan tá pensando? O Ivan sabe falar? O que mais se passa na mente do Ivan? E adivinha qual foi a resposta? Tadã! Dúvidas. É até meio cômico, né? O que mais se passa na cabeça do Ivan são dúvidas. Uou! Mas a certo ponto acredito que seja normal na vida de nós, jovens, adolescentes, adultos, seres humanos. Nós estamos cheios de dúvidas, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo expondo algumas dúvidas e alguns problemas e dando a minha opinião sobre eles, de acordo com minha vivência pessoal e as coisas que eu aprendi. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre carreira, né? Querendo ou não, a gente quando é muito jovem pensa bastante sobre esses assuntos. Ah, o que eu serei quando eu crescer? O que eu farei da minha vida? E pensando e meditando um pouquinho nessas últimas semanas, eu cheguei a essa conclusão, conclusão do Ivan. Você tem que ser feliz e sobreviver. Como assim, Ivan, ser feliz e sobreviver? Por exemplo, eu não acredito que num país como o nosso, que não valoriza tanto a arte, uma pessoa que ama música vai conseguir sobreviver bem sendo músico. Minha opinião, de leigo, né? Tipo, só se você for extraordinário ou se você tiver sorte. Que eu acho que não é o caso da maioria das pessoas que quer trabalhar com música, né? Na minha opinião. Mas então quer dizer que já era, vou ter que dedicar minha vida a um trabalho no escritório, uma coisa que eu não gosto não, cara. Calma, relaxa. Eu vou ilustrar. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que tem duas pessoas. A primeira é um médico. Ele ainda não é médico, desculpa, dei um spoiler. Ele é um cara que a família dele sempre foi muito pobre, mas deu oportunidades para ele estudar na vida dele e ele é um cara inteligente. Vai fazer o Enem, tirou uma excelente nota e passou em medicina. Uou, passou em medicina, cara. Mas quanto tempo ele perdeu estudando para medicina e a posterior ele ainda vai estudar muito mais, né? Para ser um médico realmente. Então ele perdeu tempo, não diria perder tempo, mas ele perdeu momentos de amizade, de riso, de felicidade. E quando ele finalmente ser um médico, talvez ele vai ter muito dinheiro, né? Mas e as amizades? E a família em si? Porque querendo ou não, quando a pessoa estuda muito para certos cursos, ela acaba deixando de lado coisas importantes. E talvez quando esse médico, este homem aí, Rodolfo, vai ser o nome dele, Rodolfo. Quando o Rodolfo olhar para dentro dele, vai ser triste. Ele vai ter o dinheiro, vai ter atingido a meta dele, mas vai ser uma pessoa triste. Agora vamos pegar o Jeremy. Sim, Jeremy. Jeremy tem 18 anos, sempre gostou de futebol, de cabelos e etc. E ele manjava de cortar cabelo assim de vez em quando. Um dia o amigo dele chegou pra ele, cara, vamos abrir um salão? Ele falou, bora, vamos abrir um salão. Eles abriram um salão juntos. O primeiro ano foi difícil porque não tinha cliente, mas depois encheu, cara. Jeremy amava cortar cabelo, o amigo dele amava cortar cabelo, e eles cortavam cabelo, riam, conversavam. Jeremy ganhava tanto quanto o médico? Óbvio que não, mas ele fazia algo que gostava, ele sobrevivia e é isso.
Jeremy provavelmente não vai ter as mesmas oportunidades e liberdade que o Rodolfo. Rodolfo tem, mas ele será uma pessoa feliz e ele sobreviveria. Então, talvez na minha concepção atual, esse seria o ideal: ser feliz e sobreviver. É, eu acho que pode aparecer algum guru das economias e falar não, mas o dinheiro compra a liberdade, então é melhor ter dinheiro e etc. Mas, cara, no país que a gente vive, no Brasil, é muito difícil a gente seguir essas normas econômicas de tipo, ah, você pode ter liberdade, você pode ter dinheiro, você pode investir, você não precisa trabalhar muito, não. No país onde a gente vive, se você quer ganhar muito dinheiro, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que abdicar muito do seu tempo. E não que isso seja ruim, se você está confortável com isso, ok. Mas eu prefiro achar um equilíbrio, sabe? Entre sobreviver e fazer o que gosta. Pra você não acabar triste, igual o Rodolfo. Então, essa é a minha opinião. Bom, o próximo tópico que eu acho interessante a gente comentar aqui é sobre tecnologia, né? Querendo ou não, na nossa geração, nós temos muito acesso à internet, a apps como YouTube, WhatsApp, Instagram, Pinterest. Tenho muitas amigas aí que não saem do Pinterest. E querendo ou não, o uso abusivo dessas plataformas pode gerar muitos problemas, né, cara? Pode gerar o vício, querer sempre novidades, de dopamina, cargas de dopamina, o PMO, o vício em PMO. Então, muitos problemas surgem do uso abusivo da internet. E eu acho que, para nós jovens, o mais perigoso é a comparação. Eu já tive muitos momentos que eu abri o Instagram, vi stories, fotos de pessoas muito mais bonitas do que eu, muito mais felizes, entre aspas, do que eu. E me comparei, cara. Falei, não, meu Deus do céu, por que que essa pessoa é tão feliz? Por que essa pessoa tem esse físico? Por que essa pessoa tem esse rosto? E eu não, e etc. E cara, isso faz tanto mal pra gente. Em certo ponto, na minha concepção de leigo, o se comparar é saudável, porque às vezes você tem um primo da sua idade ali, ele tá melhor que você em algum aspecto, e você se compara a ele e fala, cara, vou correr atrás, vou chegar no nível dele. Então, eu acredito que em certos pontos o se comparar pode ser bom, mas obviamente chega em um momento que se torna algo não saudável, né? Então, evite ficar olhando para as outras pessoas com muita admiração, muita comparação, porque a maioria dessas pessoas das redes só postam os momentos felizes, né? Não postam quando estão tristes, quando estão com problemas. Todos nós temos problemas. E às vezes a gente vê essas vidas muito felizes das pessoas e acha, ah, não, essa pessoa é perfeita. Mas, gente, anote isso aí. Ninguém é perfeito. Então, se você acha que de alguma forma as redes estão sendo pouco saudáveis ou nada saudáveis para você, dá uma pausa ou mexe menos no telefone, no celular, porque o que importa é você ficar bem, né? Vamos para o próximo tópico. Agora eu vou falar sobre um tópico que eu tenho quase 100% de certeza que você que está ouvindo sofre com ele. A falta do sono saudável. Eu não sei se vocês sabem, galera, mas o sono saudável é de 7 a 8 horas de sono por noite. Tem algumas pessoas que ficam bem dormindo um pouco menos e pessoas que ficam bem dormindo um pouco mais. Reparem no um pouco. E vocês podem falar, não, Ivan, que isso? Já ouvi isso aí 1 milhão de vezes, cara. Eu durmo 5 horas e tô tranquilo. Isso daí, querendo ou não, acredito que seja um engano da sua cabeça, cara. Porque eu tava até vendo um dia desses um podcast, um Flow Podcast, no episódio do Esley, um cara que é neurocientista, se eu não me engano, ele explicou de uma forma muito boa lá pra gente o que acontece
quando nós não dormimos adequadamente. Cara, é tanto problema, eu vou citar aqui só uns dois pra você. O primeiro, que é meio óbvio, você fica cansado. Ah, cansado, e daí? E daí que a chance de você ser produtivo cansado é muito menor, cara. Se você tá, sei lá, precisando estudar, se você dormiu 4 horas por noite, você acha que você vai estudar bem, irmão? Se você tem que fazer um trabalho braçal ali, você acha que você vai estar disposto a fazer um trabalho braçal depois que você dormiu 4 horas por noite, cara? Não rola dormir mal, irmão. E o segundo tópico é a facilidade que você tem de se tornar uma pessoa animalesca quando você não dorme bem. É até engraçado essa palavra, animalesco. Ah, Ivan, o que seria uma pessoa animalesca? Essa é a voz de vocês, tá bom? Animalesco é uma pessoa que vive pelo instinto, cara. Essas pessoas, esses meninos que lutam contra vícios, quando dormem mal, a chance de você cair é muito maior. Essas pessoas que comem mal e estão querendo comer bem, se vê um bolinho lá na geladeira e dormiu mal, a chance de você comer é muito maior. Porque, irmão, tá tudo desregulado lá dentro da sua cabeçola, tá ligado? Então, se você quer ser uma pessoa produtiva, uma pessoa feliz, dorme, meu filho. Deite e dorme. E não durma 4 horas, muito menos durma 11 horas. Durma de 7 a 9 horas, beleza? E só umas diquinhas aqui para como você pode fazer isso. Deixa a cortina do quarto aberta, galera. Eu sei, é difícil acordar com o sol na sua cara. Mas você vai acordar quando o sol bater lá na sua cara. 7 horas, 6 horas, você vai acordar. E na minha opinião, às vezes é melhor dormir 10 horas da noite e acordar 6. Yes, dormimos 8 horas praticamente. Do que, pô, deixar a cortina fechada e dormir 2 da manhã e acordar 11 e ficar todo desregulado. Entendeu? Então vamos dormir bem, beleza? Bom, agora vamos pro tópico que pessoalmente foi o que eu mais sofri na minha vida. Diga-se de passagem. Eu sempre coloquei muita expectativa em outras pessoas. Um erro comum, eu sei. Nós jovens somos profissionais em criar cenários. Eu sei que você cria cenários na sua cabecinha. Ainda mais cenários sobre o futuro. Cenários sobre lugares que a gente vai, pessoas com que nós vamos conversar. E na nossa cabeça vai tudo seguir de um jeito, vai dar tudo certo, aquela pessoa vai reagir como a gente quer. Só que você sabemos que na maioria das vezes isso aí não dá certo, né, galera? Pessoas não são previsíveis e isso não está no nosso controle. Mesmo a gente criando o melhor cenário possível, na maioria das vezes a gente só vai se decepcionar, né? Eu andei estudando muito nesses últimos meses sobre uma filosofia chamada estoicismo, que é mais ou menos isso. A gente não pode tentar ter controle das coisas que a gente não tem controle, né? A própria palavra de Deus, a Bíblia, fala que nós temos que entregar tudo a Ele porque nós mesmos não conseguimos fazer nada. Nenhum. Lá tem uma expressão boa. A gente não consegue nem mudar a cor de um fio de cabelo que a gente tem, né? Então, do que adianta a gente querer prever o que a outra pessoa vai falar, prever como a situação vai ocorrer? A gente não consegue, a gente não tem esse poder. Meu pai, ele sempre fala uma frase pra mim sempre que eu tinha minhas crisezinhas de expectativa nas outras pessoas, meu pai falava: Ivan, não coloque a sua expectativa nas outras pessoas. Simples, não é? Mas era muito difícil de aplicar. Principalmente quando eu chegava em lugares que eu tinha amigos e eu queria que eles reagissem de certas formas e eles não reagiam. E isso me fez sofrer muito. Então eu tô aqui pra falar pra vocês como amigo, galera. Não tentem controlar coisas que vocês não conseguem. E quando sair do que você estava planejando, respira, fica tranquilo. Vai dar certo. Bom, eu acho que a gente já falou sobre um bocado de coisas. Lembrando, galera, que eu
não consegui vencer todas essas dúvidas. Eu tô longe disso, na verdade. Às vezes eu ainda sou ansioso sobre o meu futuro, às vezes eu ainda coloco expectativa nas pessoas e às vezes eu tenho até dificuldade de dormir bem. Mas eu sei que eu já tô bem melhor do que eu era ontem e é isso que importa. Não vamos nos comparar às outras pessoas, vamos nos comparar a quem a gente era ontem. Recomendo bastante sempre o autoconhecimento, vocês sentarem, tirarem um tempo para pensar como você se sente, como vocês estão e, obviamente, a leitura da Bíblia, né? Eu sou um crente, eu leio a Bíblia e lá sempre há respostas boas para as nossas dúvidas. Então eu agradeço por vocês permitirem que eu compartilhasse esse espaço com vocês. Eu espero compartilhá-lo com vocês novamente em outro momento. E é isso. Adeus.